Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, começando aqui pelo dólar. Aqui é o seguinte, tá pessoal? O dólar, eu fiz 3 trades nele hoje, sendo eles 2 vendas na tentativa de repique até a média e depois uma compra nessa região, depois uma retomada com volume em 2 minutos. Ou seja, o mercado ele subiu com volume, cai sem volume, cria um outro volume para retomada, acabo comprando nessa região então, batendo a parcial com 30 pontos, pagando e me deixando do lucro dos 2 stops que eu tomei e saindo nessa barra aqui. E essa barra no 2 minutos era uma barra de 9,1 de inversão. Acreditei que o mercado poderia reverter a direção a partir dali. Só que não aconteceu, o mercado liga ainda continua alta e gerou para mim uma região de lateralidade. O que seria essa região de lateralidade? Seria o trading range, onde ele marca para nós aqui uma região de resistência e uma região aqui de suporte a partir desse último fundo que ele formou. Então eu acreditei que ele configurando essa região de trade range, ele poderia trabalhar 80% do seu tempo no estado lateral. E é o que aconteceu até o final da tarde. Eu até comento com o pessoal lá no canal oficial do Telegram, onde eu mando mapeamento tanto de índice, tanto de dólar e também o viés direcional para o dia. Eu até envio para eles o seguinte, ó, viés direcional às 10h55, neutro no dólar. Dólar, se não continuar rompendo máximas, pode ter encontrado sua resistência hoje e começar uma configuração lateral. Lembrando que fez máxima em cima do delta calculado. Então, entendendo isso, pessoal, o mercado ele fez o quê? Ele mostrou para nós aqui uma configuração lateral e com uma violação nessa região que eu costumo chamar de overshot, tá? Então, temos aqui uma faixa de preço na resistência, uma faixa de preço no suporte, o mercado trabalhando nessa região 80% do seu tempo, ou seja, 80% do tempo os rompimentos são falsos. Então isso aqui foi um falso rompimento, o mercado ele veio buscar essa região, volta, faz o teste e continua seu deslocamento na compra. A ideia então seria comprar nessa região e sair nessa faixa de preço da resistência. Se ele abrir com gap de alta amanhã, ele vai voltar a testar essa região como suporte, fazer um realinhamento nas médias e continuar sua direção. Caso contrário, se ele abrir abaixo dessa região, seria então trabalhar numa lateralidade 80% do seu tempo, até que ele decida iniciar um novo ciclo, ou continuar o seu ciclo tanto de alta, ou no caso ele iniciar aí uma correção, que também é saudável. O mercado subiu bastante nesses dias. E também informei para o pessoal que o mercado poderia estar comprador essa semana. Tudo isso lá no canal oficial do Telegram. E voltando aqui então para o dólar, o que eu esperaria para o dólar amanhã? Como eu citei, ele poderia abrir com gap de alta, trocar a polaridade e continuar a movimentação compradora. Ou se ele abrir abaixo dessa região de resistência, ele se manter lateral até ele decidir para onde ele vai. E se ele perder essa faixa de preço de suporte, ele pode entrar em uma movimentação vendedora, ou seja, realizando a alta desses 2 dias aí que o mercado só subiu. Sendo assim, então, pessoal, perceba o seguinte, temos o 5 apontando para cima, temos o 15 aqui com as médias também apontando para cima, porém o preço está afastado da 9 e a 9 afastado da 20. Isso é uma divergência. Já no 60 temos o preço também afastado da 9 a 20, então temos uma divergência. A ideia seria realmente fazer um pullback pelo menos até a 9 e ganhar um realinhamento para daí continuar alta, mas dando zoom aqui, vocês percebem que o mercado está totalmente em tendência. E essa alta foi informada nos fechamentos que eu fiz semana passada e também no nosso canal oficial no Telegram. E aqui eu informei que o mercado ele poderia perder aquela região e iniciar uma alta. Foi o que aconteceu, tivemos segunda e terça em alta. O mercado está nessa região agora, imagine então uma volta saudável para a região da média de 9 e também a média de 20, só que ele tem um espaço para voltar de 70 pontos basicamente aí. E aqui no nosso gráfico do diário temos o mercado alcançando o nosso alvo, indo buscar o nosso alvo de 5.350, ele acaba rompendo então esse alvo de 200%, que é dessa barra de ignição que eu informei no fechamento de quinta-feira. Vou apagar porque o mercado já perdeu esses níveis, a ideia agora seria utilizar essa projeção aqui, então posso estar destacando ela. Bom, destacando então os alvos, o mercado está perdendo 61,8 agora, 100% está no 334, 161,8 está no 5.400. Então, eu imagino o dólar buscando a média de 500 aqui, sentindo a média de 500 e a partir daí usar esses níveis aqui como suporte e resistência para lateralizar ou até reverter. Lembrando que temos o preço afastado da 9, a 9 afastado da 20. O mercado está muito exponencial, ele está muito direcional. Então, uma hora ele vai ter que ter um recuo, pelo menos para precificar essa alta aqui no pullback, realizar e também realinhar com a média de 9 e a média de 20, caso ele queira continuar sua tendência de alta. Já no semanal, pessoal, dando zoom aqui, a gente está voltando a trabalhar acima da média de 500, temos aqui no alvo de 200% no 5.445, uma média exponencial de 200 que o dólar pode buscar. Olha o tamanho dessa barra dessa semana, tá, pessoal? Então, acredito que ele vai buscar mais um alvo para daí retrair. E a semana seguinte, às vezes, pode ser um pouco mais parada, tem que tomar um cuidado. Mas o que eu espero no geral do dólar, tá? Jogando aqui no nosso G60 pelas bandas, temos as bandas abertas, ou seja, o mercado está com volatilidade. O IFR acompanhando o preço, ele está acima de 70, mercado sobrecomprado, isso nos 5 minutos. No 15 minutos temos uma divergência no 15 minutos, tá, pessoal? Temos aqui esse topo sendo violado no preço, enquanto aqui no indicador esse topo nem foi alcançado ainda, então tem que tomar um cuidado,
porque o mercado às vezes ele pode sentir essa região para daí sim voltar para baixo, tanto no indicador quanto no preço. Então, eu imagino, como eu falei para vocês, o mercado entre essa região por um tempo, para daí sim ele decidir se ele vai manter o ciclo ou se ele vai reverter. Agora, nos 60 minutos, mesma coisa, mercado, a região de sobrecompra. Aqui você teve a ruptura no preço, mas não teve no indicador. Então tem que tomar um cuidado, porque realmente o dólar ele pode fechar nessa região e amanhã ele abrir por aqui, mantendo uma região de lateralidade até ele decidir para onde ele vai. Então tem que tomar um cuidado. Eu imagino num pullback, uma abertura onde o mercado ele vai voltar a trabalhar nessa região e até reverter ou alinhar na média de 20 para daí sim continuar a movimentação. Já no diário, temos aqui no caso uma ignição no dia de ontem, barra 72, uma continuação dessa barra 73, um alvo aqui no 350, que é a média aritmética de 500 diária, e temos o IFR acima, né, de 70. O mercado está sobrecomprado pelo IFR aqui no diário. E no semanal, está tendo uma barra de ignição, barra 16 no semanal, rompendo acima da 500. E IFR também sobrecomprado, tem que tomar um cuidado. Eu acho que ele vai testar essa média aqui nos 350 e voltar, né, numa inversão em A, pelo menos para fazer um pullback. Voltando aqui então no nosso gráfico principal, 5 minutos, tá pessoal? Eu preciso pegar então a POC do dia de hoje, 5,268. 5,268, vou para o meu gráfico de 2 minutos, pego o nosso indicador de ponto de controle e coloco lá os nossos cálculos para amanhã, 5,268. Aí dá para nós os pontos de retorno de 1%, mais 2%, menos 1%, menos 2% para amanhã, já deixo calculado. Aí no caso tem aqui, pessoal, um outro indicador que é o 2MV frequência, onde acima de ponto 30, mais 30 ou menos 30, o mercado engata a tendência, foi o que aconteceu, ele já abriu acima de 0,30%. Então o mercado já abriu entrando tendência. E entre ponto 30 e menos 30, você pode ter o mercado neutro, até decidir para que direção ele vai. Então eu uso dessa forma o indicador. E vamos para o índice agora, tá, pessoal? Já no índice, eu mandei para a galera também todo o mapeamento de hoje, aonde ele poderia continuar vendedor, que eu acabei citando, ou seja, eu imaginava o dólar para compra e o índice para venda. O mercado ele já abre hoje rompendo essa região de suporte dessa configuração que ele armou ontem, né, sendo ele um trading range também com uma bandeirinha aqui. O mercado ele faz a ruptura da bandeira, troca a polaridade, continua a queda a partir dessa região de troca de polaridade. Sendo assim, o mercado alcança esse alvo da projeção em A, que é desse topo e esse fundo. Ele alcança esse alvo aqui, no caso, que é de 161,8, testa novamente, faz a ruptura, vem buscar o 200% e a partir desse 200% ele faz uma inversão em A, testando novamente essa região de suporte, ou seja, seria uma região de suporte que agora virou resistência. Então ele testa 2 vezes aqui antes de voltar para baixo, fechando nessa região. E o que eu faria no índice hoje, pessoal? Bom, o mercado ele abre então com uma barra muito forte, vendedora, não faria nada na venda, tentaria uma compra por essa região por ser um alvo de 200% dessa inversão em A. Claro que daí precisaria fazer o filtro pelo 2 minutos, ou deixaria o mercado, no caso, quebrar esse topo anterior, fazer a troca de polaridade, realinhar na média de 20 e VWAP e aí sim comprar nessa região com stop mais curto. E aí você teria o mercado se deslocando a seu favor, pelo menos até essa resistência. Aqui seria uma boa saída, porque aqui seria uma troca de polaridade dessa região que o mercado rompeu. Então quem queria pegar uma venda no índice, essa seria a melhor região e essa seria a melhor região. Tradezinho poderia ser até a VWAP ou perdendo a VWAP buscando essa mínima aqui, tá? Então temos também um trade range para o índice para amanhã, que seria nada mais nada menos do que essa região de resistência com essa faixa de preço aqui no suporte. O índice trabalhando dentro dessa região ele pode se manter numa neutralidade, ou seja, entre uma máxima e uma mínima, até que ele decida para onde ele vai, tanto perdendo máxima, trocando polaridade e continuando numa compra, ou perdendo fundo, trocando polaridade e mantendo a sua tendência. Lembrando que no diário temos um gap que eu coloquei para fechar no índice de mais de 6 mil pontos. Deixa eu ver se eu acho para vocês o layout aqui. Gráfico de 60, olha só. Eu informei no fechamento de quinta-feira, pessoal, que ele tinha esse gap para fechar, que seria essa região com essa região do mês de novembro do ano passado, com as 6 mil pontos. E percebe, ele perde a faixa de preço e está precificando tudo aquilo que eu informei em fechamento. Então o mercado está bem vendedor para o índice, teve ignição aqui no gráfico do diário, e essa ignição com a banda se abrindo, sinal que tem volatilidade. Olha como ele está passando reto essa região de vácuo que eu informei semana passada. Então jogando de volta aqui para os 5 minutos, no nosso layout principal, essa configuração se mantém até que tenha a ruptura desse fundo. Então posso pegar uma faixa de preço aqui e jogar para essa região para amanhã. Claro que todo o mapeamento fazemos amanhã junto com a galera da sala ao vivo e envio o viés direcional para o pessoal também no canal oficial do Telegram. E o que eu esperaria então para o índice, pessoal? Como eu falei, temos um gap a se fechar. A ideia é continuar a tendência, mas enquanto ele não perder esse fundo,
eu imagino que ele pode trabalhar aí numa lateralidade. Jogando aqui em outro layout, G60, onde eu tenho bandas e IFR, percebam o seguinte, ignição, fecha a última barra do dia com ignição, rompendo a banda inferior, a ideia é continuar o movimento, sinal que o movimento ainda está forte. O mercado está bem sobrevendido, então tem que tomar um cuidado. A ideia seria um repique na ponta compradora para o índice e um repique na ponta vendedora para o dólar. Lembrando, o índice ele está nesse trading range que eu defini para trabalhar amanhã e o dólar também está naquele trading range que eu defini para ele trabalhar amanhã. Então é o que eu falei, se o mercado ele não perder esse fundo aqui, trocar a polaridade e cair, ele pode se manter numa lateralidade até que ele decida para onde ele vai. Jogando aqui no 15 minutos, mesma coisa, ignição e FR apontando para baixo, porém está sobrevendido. Por conta disso eu acredito na sua consolidação. Nos 60 minutos temos IFR apontando para baixo também, ele está em 29, abaixo da sobrevenda. A ideia é buscar essa mínima para amanhã. Se romper pode continuar a tendência, lembrando que ele tem esse espaço para buscar aqui de mais 3.000 pontos do gap que eu citei no gráfico diário. E no gráfico diário temos aqui então os 3 corvos negros, ou seja, a perda da mínima dessa barra 73 gera mais deslocamento. Já no IFR do diário temos o preço em 28, abaixo da sobrevenda. Então acredito que o mercado ele pode travar aqui, lateralizar como eu citei nos gráficos menores, ou perder os 73 e continuar o seu deslocamento. Já no semanal, temos o índice então perdendo a mínima da barra anterior 15 e gerando deslocamento. Agora a gente está na banda inferior, mas eu acho que ele vai buscar pelo menos aqui essa semana os 121.700. Mas temos o alvo geral em 120.936, que seria esse suporte do range que eu marquei do gap que ficou do mês de novembro. Fechou? Acredito que seja só isso, tanto no índice quanto no dólar. Todo o mapeamento eu faço com o pessoal na sala ao vivo amanhã e mando o viés direcional junto ao mapeamento estático no canal oficial do Telegram. E se você gostou, curta, comenta e compartilhe com seus amigos mais próximos.